Vamos nessa para a pauta que mais importa, a thumb e o título aqui da nossa transmissão do Arquibancada Tricolor. Marináquis, uma novela antiga, algo que a gente já vem falando, mas com um avanço noticiado essa semana. Eu vou trazer então as informações para vocês, porque São Paulo e Marináquis assinaram um MOU, né, que é um memorando de intenção, e avançaram na parceria por Cotia. Tem muita informação, né, distoante, falando a respeito aí, então, de valores. Vou trazer minha apuração na história toda, mas antes, o que é MOU, né? O que é esse memorando, esse termo? Eu sei que a gente tem o nosso Gustavo Nick, que é advogado por aqui, mas quero abrir espaço para o Luiz Felipe Mirrit, parceiro meu também, formado em Direito, para trazer, então, uma breve explicação para o torcedor do que é esse memorando assinado entre São Paulo e Marináquis. Bora colocar na tela. Pessoal do Arquibancada Tricolor, fala Gabriel Sá, fala Gustavo Nick. Bom, primeiramente queria agradecer vocês pelo convite, né? O Gabriel me pediu para gravar esse vídeo explicando brevemente o que é um MOU, né? Aparentemente o Marináquis e o São Paulo assinaram hoje um MOU, e eu vou explicar para vocês o que é um MOU, né? Um MOU é um Memorandum of Understanding, que nada mais é, né, a tradução em português seria memorando de entendimento, né? Nada mais é do que um contrato preliminar, um pré-contrato. É um documento não vinculante entre as partes, né? Ou seja, ele não obriga juridicamente as partes a seguirem com o negócio. Porém, é um forte indício de que o negócio deve acontecer, né? Porque o MOU normalmente é um contrato assinado, não é um contrato, né? É um documento firmado entre as partes, já estabelecendo as diretrizes gerais do acordo final, como, por exemplo, as obrigações das partes, os cronogramas, próximos passos, valores, forma de pagamento, etc. Então, é um documento que já tem como objetivo ali alinhar todas as expectativas, evitar ruídos futuros, né, potenciais ruídos futuros, e ele já garante aí segurança jurídica e transparência para a negociação, né? Então, normalmente um documento firmado entre partes justamente em processos de fusão e aquisição de empresas. É isso. Eu acho que possivelmente São Paulo e Marináquis vão fechar esse acordo, sim. E o MOU é um forte indício disso, né? Um documento, apesar de não vinculativo, ele pode até ser, mas na imensa maioria das vezes ele não é. Nesse caso, eu acredito que ele não seja, mas é um documento aí que já dá essa diretriz pra gente, tá bom? Obrigadão aí pelo convite, um abraço para vocês. Tá aí o nosso Luiz, então, trazendo essa explicação, né? Memorando de entendimento. Então, dá para usar até o termo pré-contrato, porque você meio que aprofunda, né, em valores mais próximos do mundo real, né, do seu contrato final. Você tem ali essa autorização jurídica para discutir minutas contratuais com o cara, né? Então, é algo assinado, né, pelo São Paulo com o Marináquis, com a agência Marináquis. Está muito próximo, então, esse acordo, né? Tem esse avanço já constante pelo grego no São Paulo Futebol Clube, já é um papo antigo, já é um papo que vem ali, até o Júlio Casares falou, né? Que já vem de 8 meses. E aí, de novo, né? Para a galera que não pegou os últimos detalhes aí, então, cara, dessa história toda. O São Paulo evita os termos venda de Cotia ou SAF da base, entende que é uma parceria de mútua cooperação esportiva para aumentar poder de investimento e de captação de jovens para a base, tendo contrapartida como o lucro na venda de atletas formados em Cotia, né? E aí, por óbvio, também tem outros pontos a serem discutidos e, a priori, seria 60-40. Seria quase uma sociedade da base, onde São Paulo é o sócio majoritário, 60-40 seria, então, a ideia. E isso também prevê uma cooperação esportiva no futuro para o time profissional também, né? Então, por óbvio, caso São Paulo vire uma SAF um dia, eu acho que ele seria o nome favorito, já estando instalado em Cotia. Falava-se, à época, a nossa apuração também da ESPN, do GE, de vários veículos, em 100 milhões de dólares, ou seja, 600 milhões de reais. Quando saiu essa informação do MOU, fala-se em 350 milhões de reais, a informação passada
pelo GE e também por outros veículos. Então é algo que, cara, ficou um pouco distante para muitos torcedores, gerou uma dúvida para a torcida. Até fui perguntar para minha fonte que tinha passado 600 milhões, falei, cara, baixou esse valor? Tem de fato esse entendimento de que vai ser menor? E até a resposta ela é um pouco patada, mas é engraçada. Ela falou, espera assinar, deixa acontecer, porque não vão de fato abrir valores, mas caso abaixem esse valor, caso tenha um valor inferior, por óbvio, você também diminui contrapartida, né? Então, a gente espera esse contrato a limpo. Eu acho que falta muito, e aí, por óbvio, a gente pode exigir apenas quando for assinado. Falta muito uma transparência de chegar e explicar o que é, explicar os termos quando for assinado oficializado. A gente espera que isso aconteça, né? Que o São Paulino consiga ser muito bem elucidado quanto a isso. Eu acho que, a priori, me parece interessante a parceria do ponto de vista de investimento, poder de investimento, ajuda financeiramente o São Paulo também. Gosto da ideia da cooperação esportiva para o profissional, mas tudo parece muito bonito para ser verdade, cara, na teoria, né? Então a gente quer ver na prática, a gente quer ver valores reais, não só especulação, e cabe ao São Paulo Futebol Clube essa discussão transparente com o seu torcedor. Mas eu acho interessante esse poder de comprar jogadores para base, você poder fazer esse investimento, profissionalizar ainda mais Cotia e, enfim, para um time que está tão endividado como o São Paulo, eu acho que seria importante ter uma parceria nesse sentido, mas eu espero transparência, que o São Paulo consiga trazer isso de forma mais clara ao seu torcedor. E o chat comentou que o nosso Luiz Mihit é o Nick disfarçado, né? O Nick com a sua outra faceta de advogado, trazendo o ponto de vista do MOU. Cara, só complementando o que ele falou, de fato é bem isso mesmo. A gente, juridicamente, dá para chamar de um pré-contrato, porque é um contrato estabelecido nessas fases de negociação, é um contrato preliminar. Ele não é o contrato principal assinado, mas ele é um contrato preliminar. Porque durante a negociação você tem que estabelecer algumas coisas já. Você ainda não está pronto para assinar o contrato definitivo, por isso acaba não sendo um pré-contrato no sentido que a gente está acostumado a ver no futebol, que como a gente fala no futebol, o contrato do cara vai encerrar em dezembro, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. É como se ele antecipasse o contrato que ele vai assinar depois. Juridicamente, o MOU acaba sendo um pré-contrato no sentido de que ele é um contrato que vem antes do contrato principal, mas ele não tem as mesmas características desse contrato principal. Ele vai regular, na verdade, o que a gente está negociando. Então, vamos imaginar que eu e você, Gabriel, a gente queira abrir uma startup, abrir um negócio novo. A gente ainda não tem condição, nessa fase de negociação, que a gente ainda está tendo ideias, etc., a gente ainda não tem condição de assinar o nosso contrato definitivo. Porra, mas a gente já está conversando, eu estou falando para você o que a gente tem de expectativa de ganho, você está, de repente, dividindo ideias que você tem que podem valer dinheiro depois no futuro, e você não quer que eu, depois que eu não feche a parceria com você, que eu roube essa ideia e leve para uma outra pessoa. Então, existem coisas durante o processo de negociação que, apesar de ainda não ter uma maturação suficiente para assinar um contrato definitivo, elas precisam de alguma coisa regulamentando. Então, porra, o Gabriel vai ser responsável por prospectar clientes assim, assado. O Gustavo vai ser obrigado, aqui tem a responsabilidade de captar recurso ABC. A gente tem um prazo de 90 dias para fazer isso acontecer. Depois, os valores iniciais, o objetivo desse contrato é abrir uma startup que vai fazer isso. Então, tudo isso faz parte desse memorando de entendimentos. Por exemplo, olha, a partir deste momento, o Gabriel não pode mais negociar com nenhuma outra pessoa em relação a esse tipo de contrato. Então, você gera uma exclusividade entre as partes. Depois, na assinatura do contrato, como que vai funcionar? Todas essas regras de pré-negociação e de negociação em si, antes do contrato em definitivo, são colocados nesse memorando de entendimento. Então, isso que é importante para o torcedor entender. Quando ele disse que não é um documento em regra vinculativo, significa que não é porque você assinou o pré-contrato, esse MOU, você vai ser obrigado a assinar o contrato. Ele não vincula depois. Mas, cara, já é um indício muito grande de que realmente tem uma coisa em andamento caminhando para um desfecho com esse final da parceria concretizada. Se a gente vai chamar de final feliz ou não, é uma outra discussão, porque para saber se esse negócio de fato é bom ou não, a gente vai precisar saber dos detalhes. Com certeza esse MOU
prevê a confidencialidade e o sigilo das informações, por isso que ninguém vai poder sair falando, porque senão tem que pagar uma multa provavelmente milionária, mas depois que assinar com as bases, né, tudo explicado direitinho, o que o Grego e o grupo dele estão aportando de fato dinheiro no São Paulo, o que o São Paulo está dando de contrapartida. Depois que a gente entender tudo isso, a gente vai poder, enfim, analisar se é ou não um bom negócio. Mas que a assinatura do MOU indica um caminho de negociações um pouco mais concretas, que devem ter um desfecho num contrato definitivo, isso sem dúvida nenhuma.